Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do discurso do Boric na ONU, né? O Boric, vocês sabem, é o presidente do Chile. Ele é esquerdista, tá? Mas ele é de uma esquerda mais moderna. Por exemplo, ele criticou desde o primeiro momento o Maduro e Cuba e Fidel Castro e essa coisa toda. Embora ele tenha políticas de esquerda lá no Chile, ele pelo menos não é essa esquerda velha, essa esquerda com cabeça branca, né? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste por não termos políticos de esquerda assim aqui no Brasil. Mas o fato é que o próprio Boric botou o idiota do Lula no lugar dele ao criticar a venezuelização da política interna do Brasil. É exatamente isso que está acontecendo aqui, eu estou falando isso para vocês, né? A coligação do executivo com o judiciário para matar a oposição. E o Lula nem esconde isso, não tem coragem de criticar o Maduro na Venezuela, porque a verdade é que faz a mesma coisa aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Só Se Fala Nisso em Chique Chique Bahia, Maduro Pulou da Sacada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, está acontecendo lá na ONU, né, as falas dos presidentes e coisa e tal, muita confusão. O Lula foi totalmente ignorado por todo mundo, porque só falou merda, falou só discursos velhos, né, discursos sem cabimento nenhum, sem nenhuma proposta real, sem nada que realmente mexa com corações e mentes no mundo, né? Não é só aqui no Brasil que o Lula não consegue mais despertar corações e mentes, é no mundo inteiro. As ideias do Lula estão velhas, né? Mas fica ainda, chama mais atenção ainda quando você vê o discurso do Lula comparado com outros discursos. Por exemplo, o discurso do Biden, a gente falou, né? O Biden não é uma pessoa novinha, né? Mas pelo menos as ideias do Biden não são tão velhas quanto as ideias do Lula. O Biden criticou o Maduro da Venezuela. É óbvio que teve fraude na eleição de lá, é evidente que quem ganhou foi o Edmundo Gonzalez, né? E fica o Lula querendo fingir que nada aconteceu, que não teve nada, que não, que o Maduro, que é assunto interno da Venezuela e não sei o que lá, e que o tribunal lá decidiu, fingindo que não está acontecendo na Venezuela, o óbvio, né? Os tribunais da Venezuela, o Supremo Tribunal Federal da Venezuela, é totalmente subordinado ao governo do Maduro. É uma coisa só, né? A ditadura lá faz exatamente a mesma coisa que, infelizmente, estamos nos tornando aqui no Brasil, com o judiciário apoiando o executivo apoiando o judiciário, os dois alvos de muita crítica. Por quê? Porque ninguém no país gosta de nenhum dos dois, mas aí fica um se agarrando ao outro para continuar no poder a qualquer custo, né? É a ditadura nascendo aqui no Brasil. O Gabriel Boric, ele é assumidamente progressista, ele é de esquerda, ele não esconde isso de forma alguma. Ele defendeu que os países progressistas deveriam ter assumido uma única posição em relação à eleição da Venezuela, e que acabaram com a manutenção do Maduro no poder, né? Criticou essa venezuelização da política interna brasileira. Existem certas matérias que representam avanços civilizatórios em relação às quais deveríamos ter uma única postura, sem duplo padrão. As forças progressistas são enfraquecidas quando, diante de certos conflitos, adotam posturas vacilantes, hesitantes ou postura de certas amizades ou interesses políticos no lugar de seguir seus princípios. Olha o que eu falo para vocês, o que falta na política externa brasileira: se guiar por princípios. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia está errada. Não interessa se ajuda a gente, se prejudica a gente, se é bom pra gente, se a gente não gosta da Rússia, se a gente gosta da Rússia, não interessa de nada disso. O que importa é, o princípio é óbvio. A Rússia está errada e o Brasil deveria condenar veementemente a Rússia, deveria ajudar em tudo que possível. Não precisa entrar na guerra do lado da Ucrânia, mas ajuda a Ucrânia em tudo que for possível e critica a Rússia, atrapalha a Rússia em tudo que for possível. Esse deveria ser o caminho, exatamente para mostrar que sabe quem está certo, né? Ao invés disso, o Lula não consegue se desligar dessas coisas, porque ele acha que o Putin é importante, ele gosta do Putin, ele gosta disso, ele gosta daquilo. O Lula gosta de tudo quanto é ditador do mundo, cara, não tem jeito. O cara realmente é subserviente por natureza, né? Ele é um cara que foi feito para se agachar para os outros usarem ele, né? Aí ele fala mais aqui, ó, o Boric falando, né? Os direitos humanos, a violação de seus direitos, e quero frisar isso, não podem ser julgados conforme a cor do ditador de turno que o violar. Ou se o presidente que o violar seja Netanyahu, Maduro, Ortega, Putin, que se defina de esquerda ou de direita, então que seja. Nós, progressistas, temos que ser capazes de defender princípios.
Olha só que coisa, é o que eu tô falando para vocês esse tempo todo. Isso faz diferença, isso impõe você no mapa mundial, impõe uma diplomacia respeitada por um país. Não é esse negócio, ah, só é meu amigo, não é meu amigo, ah, eu compro desse, eu não compro desse, não sei o que lá. Não tem isso, tem que ser guiada por princípios. E o que está acontecendo aqui é isso. Está mais do que claro que o Lula não critica a Venezuela porque é amigo do Maduro. Ama o Maduro. Se deixar, faz sexo com o Maduro, dá tudo pro Maduro. Não tem esse negócio. O Lula é essa figura subserviente que adora um macho no poder, né? O Maduro na Venezuela, o Putin lá na Rússia, qualquer um desses machos no poder, o Lula gosta porque ele é naturalmente passivo, né? Então, no final das contas, aqui, ó, o que ele fala aqui tá certo, é isso que tem que ser. E aí que eu falo para vocês, a gente tem muita sorte aqui no Brasil de não ter uma figura de esquerda como o Boric, né? O Boulos, que muita gente falou que era progressista igual o Boric, coisa e tal, já se mostrou totalmente desequilibrado, não vai a lugar nenhum, né? O Haddad também é outro idiota, né? Que é totalmente moldado à imagem do Lula. Então não adianta, essa esquerda brasileira está fadada à morte porque eles não têm um pensamento novo, eles estão perdidos naqueles dilemas de 1950, 1960, da Revolução Cubana, de não sei o que é lá, que temos que implantar o comunismo já deu errado, gente, acorda. Ninguém mais leva comunismo a sério, ainda fica esse pessoal tentando empurrar essa doideira de revolução comunista e coisa e tal, revolução do proletariado. Não vai acontecer, não tem jeito, e se acontecer vai ser pior, vai ser para pior para todo mundo, né? Enfim, fica o Lula nessa lambança fazendo isso. Olha só como é que... Que bom pra gente que a gente não tem um Boric aqui no Brasil, porque senão a direita teria muito mais dor de cabeça de acabar com a esquerda por aqui, né? Aqui, ó. O Lula, na reunião lá da ONU, criticou a extrema-direita e não sei o que lá, e aí o Boric cobrou dele a mesma reação com ditaduras de esquerda. Porque é verdade, o que a gente está fazendo aqui são princípios. Se é de direita, se é de esquerda, se é de extrema esquerda, extrema direita e coisa e tal, não interessa. Se a pessoa está censurando as pessoas, está proibindo manifestação legítima política dentro do país, está prendendo pessoas fora do devido processo legal, está proibindo candidatos da oposição de concorrerem em eleição por motivos totalmente arbitrários, no final das contas é uma ditadura. E por que o Lula não defende isso, não é contrário ao Maduro, por exemplo? O problema do Boric talvez seja isso, talvez o Boric não tenha percebido que o Lula está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. A gente está exatamente no caminho dessa venezualização, né? Estamos fazendo o mesmo retrato da Venezuela. O executivo se alinhando com o judiciário, com o STF. O STF foi indicado em sua grande maioria pelo Lula mesmo e pela Dilma, então no final das contas está sendo muito criticado pela sociedade porque justamente fez tudo para o Lula voltar ao poder. O que podia fazer e o que não podia fazer eles fizeram para o Lula voltar ao poder. Agora estão criticados pela sociedade, o Lula está criticado pela sociedade. Onde que esse pessoal arruma apoio? Um se apoia no outro. E esse é o problema. Esse é o problema que gerou a Venezuela, que gerou uma economia totalmente destruída, de país mais rico da América Latina, foi totalmente para o saco, por conta justamente dessa ligação entre o executivo e o judiciário de lá. O Boric está correto, é o que eu falo para vocês, né? Esse é o ponto positivo aqui do Brasil, né? O pessoal coloca aqui a mesma opinião que eu falei no meu último vídeo sobre o Lula. O mundo avançou, o Lula não. O Lula continua lá em 1950, na Revolução Cubana, achando que foi lindo, Che Guevara, né? Hay que endurecer pero no perder la ternura, ou alguma coisa assim que ele falou, sei lá o que esse homicida falou lá em Cuba. Ou seja, continua o Lula com as ideias antigas, ideias ultrapassadas, né? Não deixa de ser sorte pra gente isso, porque se a gente tem uma chance de derrubar esse cara, é justamente porque eles são burros pra caralho. Tanto Lula quanto o STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.